Olá pessoal, estamos em Nuremberg, na Alemanha. Nós somos o canal Laura no Mundo, uma família de viajantes que fica por aí contando histórias pelos lugares por onde passa. E aqui esta cidade é uma cidade incrível com diversas camadas de história, algumas bem tristes e outras de superação. É uma cidade que foi conhecida por ser um laboratório de tortura na Idade Média. Aqui também foi um local, onde o nazismo foi desenvolvendo sua ideologia e lançou, a lei de raça, uma coisa bem terrível, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Foi uma cidade duramente destruída durante o bombardeio pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, porém é uma cidade que se reconstruiu, e se tem esse passado terrível, é também uma cidade que procurou um outro caminho. É aqui que vai surgir o Tribunal de Nuremberg, é aqui também que vamos ver diversos locais que remetem aos direitos humanos. Vem com a gente conhecer Nuremberg, essa cidade que soube se reinventar. O primeiro registro de Nuremberg data de 1050, bem na Alta Idade Média. Numa escritura em latim ainda do Sacro Império Romano Germânico, havia uma menção em Nuremberg, algo como montanhas rochosas. 400 anos depois, junto com Colônia e Praga, Nuremberg vai se tornar uma das cidades mais importantes do Império. Acontece que na primeira década do século XVII, por conta da Guerra dos 30 anos, Nuremberg vai passar por imensas dificuldades e a cidade vai então perdendo um pouco, aliás, muito, do seu esplendor. Essa aqui é uma das entradas da cidade antiga de Nuremberg, pelas muralhas. É o chamado Caminho do Rei. É por aqui que o imperador do Sacro Império Romano Germânico seguia para ir até o castelo. Esta aqui é a igreja de São Lourenço, uma igreja gótica construída no século XIII. O início da sua construção, do altar, se dá em 1250. Essa igreja, dedicada a São Lourenço, não é mais uma igreja católica. Após a reforma, tornou-se uma igreja protestante. De toda forma, é uma das principais igrejas aqui da cidade e se destaca no centro histórico por conta dessas suas duas torres altas. Afinal, é uma igreja gótica. Mas afinal, o que é uma igreja gótica? O gótico é um estilo arquitetônico muito ligado aos templos religiosos. Ele vai surgir na França lá pelo século X e vai até o século XIV, XV mais ou menos, continuar em vigor aí na chamada Baixa Idade Média. O gótico tem umas características muito interessantes. A primeira coisa é essa monumentalidade, Você veja nós pequenininhos e a igreja grande, alta. E tem uma outra coisa interessante que é a verticalidade, Então vocês vão vendo essas pontas agudas, os pináculos, Vão sempre elevando o olhar, das pessoas para o céu. Então é uma igreja que vai te conectar, com o divino, com o que está acima. Dentro da igreja a gente também vai perceber algumas dessas características, que te levam, para a divindade. Primeiro,
é uma igreja em forma de cruz latina. Se observar, né, ela tem essa forma de cruz. O que é a cruz latina? É aquela cruz que ela o horizontal é mais alto e o vertical é lá em cima, assim, né? A cruz, essa de crucifixo, né? É isso que a gente conhece bem. Então esse é o formato da nave da igreja. E os vitrais são lindíssimos. Além de iluminar, eles também contam algumas histórias. E agora nós vamos entrar para conhecer a parte de dentro dessa igreja e ver um pouquinho dessas características que a gente falou até agora. O que a gente sempre fala, independente de sua religião, visite templos religiosos, que eles sempre nos dão conta da história do local, da arte, realmente é muito interessante. Na igreja de São Lourenço nós temos 22 obras de arte, além da própria igreja. E a gente escolheu uma para mostrar para vocês. Isso aqui atrás de mim é o altar de Santana. Santana, avó de Jesus. Né? Então nós temos bem aqui essa imagem central, Maria com Jesus, Santana. Acima nós temos José, esposo de Maria, Joaquim, esposo de Santana. E abaixo nós temos duas relíquias góticas, né, aqui na base do altar, nessas caixinhas. Essa obra foi feita por um artista chamado Hans Kulmbach. Ele foi aluno de um outro artista, e aqui da região, que era o Dürer. Esse artista, né, não o da obra, mas o professor, né, foi um artista muito importante do Renascimento e aqui muito importante em Nuremberg. Então vocês vão ver várias referências a ele também andando pela cidade. E essa igreja, assim como outras daqui, tem uma história de reconstrução muito interessante que eu vou contar para vocês agora. Bom, o contexto da Segunda Guerra Mundial foi prejuízo humanitário, artístico, enfim, para tudo, né? Em 1939, a igreja começou a tomar conta das obras de arte, foi resguardando. E eles resguardaram essas obras de arte no subterrâneo da cidade, que é muito interessante, a gente vai falar um pouco mais desse subterrâneo adiante. Pois bem, né, a igreja então começou a cuidar da obra de arte em 1939. No final da Segunda Guerra, né, quando os nazistas vão perdendo a guerra, essa cidade foi duramente bombardeada. 90% da cidade de Nuremberg foi ao chão. Tudo que a gente vê hoje é reconstrução, inclusive esta igreja, que foi reconstruída tal como era. E as obras de arte que estavam guardadas voltaram para o seu lugar. Mas observe atentamente que em alguns lugares vocês vão ver faltando um dedinho, um santo, um pezinho do outro quebrado, um vitral um pouco incompleto. Então são as camadas de história, né? Ela é uma igreja do século XIII, mas reconstruída no século XX e de uma forma muito surpreendente. Essa construção aqui atrás é o Hospital Espírito Santo. É um hospital medieval, né? Então vocês imaginam o que seria um hospital na Idade Média. Pois bem, adivinha onde era jogado o lixo hospitalar? No Rio mesmo. Estamos na Hauptmarkt Market e aqui atrás está sendo desmontada a feira de Natal. Essas feiras costumam acontecer do final de novembro até 25 de dezembro. Infelizmente chegamos alguns dias depois e a feira está sendo desmontada, mas já tivemos a experiência de conhecer essas feiras e elas são muito legais. Tem artesanato, culinária, lanchinho, bebidas típicas, enfim, de tudo, né? Vale realmente você conhecer se você vier nessa época que anteceda o Natal. No verão, aqui as coisas são um pouco diferentes. A cidade fica num vale e há relatos de temperaturas bem altas, né? Assim, nada que se compare ao Rio de Janeiro, enfim. Mas não né? Não venha pra cá achando que você vai usar exatamente um casaquinho. Há algumas reclamações, né, de pessoas, por exemplo, falando que hotéis não estão assim devidamente preparados, né, para tempos mais quentes. Então pesquise antes. De toda forma, qualquer uma dessas experiências serão bem divertidas.
divertidas. Essa torre gótica que fica na Hauptmarkt, ela conta diversas histórias, né? Narrativas sobre a ocupação política da região, algumas histórias religiosas também. Mas enfim, como todo local turístico, tem aqui as suas lendas, né? Diz se você der 3 voltas, né, em torno dela, você volta em Nuremberg. E se você encontrar o anel de ouro que tem na grade e girar ele 3 vezes, você vai ter sorte. Então, por via das dúvidas, a gente vai e faz tudo, né? Vai que... A Frauenkirche, ou a Igreja de Nossa Senhora, é uma igreja em estilo gótico que foi construída no século XIV. Essa igreja foi encomendada então por Karl IV. Ela tem o seu interior, exterior assim bem bonito, suntuoso, mas lá dentro ela não é muito decorada. Há algumas obras restauradas da Idade Média. Uma das coisas bem interessantes sobre essa igreja é que ao meio-dia, dali do seu relógio, as pessoas ficam paradas para ver, porque vão sair bonecos mecanizados, né, que simbolizam os príncipes, prestando homenagem ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. Existe uma Nuremberg subterrânea que seria interessante você conhecer. Desta vez nós não vamos fazer esse tour, mas existe essa possibilidade, né? Foram construídos diversos túneis subterrâneos com o objetivo de armazenar as cervejas produzidas. E era muita cerveja produzida, isso aqui eu estou falando do período medieval. Não só cerveja, mas alguns alimentos. Esses túneis, né, foram utilizados no contexto da Segunda Guerra Mundial para guardar obras de arte e também quando havia bombardeios, as pessoas iam para lá se esconder. Hoje, muitos desses túneis continuam em funcionamento, tanto para visita e outros realmente para guardar, né, algum tipo de bebida, a cerveja, por exemplo. Então você que é cervejeiro e curte, né, esses circuitos que a gente vê crescendo muito, né, no Brasil e em outras partes do mundo, se tiver essa oportunidade de vir a Nuremberg, venha conhecer, que é bem interessante. Aqui é uma das entradas para o subterrâneo da cidade e há uma série de informações sobre circuitos que você pode fazer aqui. Tanto circuito cervejeiro como um dark turismo, né, que existe também, contando já um pouco mais dessa história terrível da cidade. Enfim, há uma série de tours e é só vocês irem nas informações turísticas e comprar. Então, quando vocês virem, né, uma dessas entradas, vocês já sabem que é para esse subterrâneo, essa Nuremberg escondida. Assim como nós comentamos na igreja de São Lourenço, essa igreja aqui, a São Sebaldos, também foi uma igreja que sofreu, né, por conta do bombardeio da Segunda Guerra Mundial. E a gente observa que a igreja, ela foi reconstruída e os seus vitrais, eles não são assim, todos completos, né, conforme a gente costuma ver em muitas igrejas góticas, né, o vitral todo completo com imagens que contam histórias. Então a gente vê só algumas partes, né, as que foram possíveis de ser reconstruídas.